Estamos de volta com a RN Acontece e o nosso entrevistado hoje é o deputado estadual, líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado de São Lisboa, do PSD. Deputado, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Ana Ruta. É um prazer estar aqui no seu programa. Deputado, o senhor assumiu a liderança do governo agora, na retomada dos trabalhos em 2016. Qual o desafio que se coloca? Olha, o desafio é grande, né? Porque nós vamos enfrentar mais uma vez um ano extremamente difícil para o governo, economicamente, com dificuldade de investimentos. Mas eu acho que a Assembleia tem essa consciência, os deputados têm essa consciência e está pronto para colaborar, a base do governo está pronto para colaborar com o governo do Estado, né? Com essa consciência que nós temos, porque nós temos muita dificuldade de investimento e esse ano é um ano ainda mais difícil, eu acredito. Deputado, a gente poderia dizer que na Assembleia o governo tem uma maioria tranquila ou não dá para ser tão tranquila assim, deputado? Olha, a maioria do governo é uma maioria boa, sólida, né? Uma base boa. Nós temos em torno de 18 deputados apoiando o governo, mas também tem as suas dificuldades. As dificuldades justamente porque nós queremos, as nossas bases nos cobram muito investimento, né? A recuperação das estradas, muitas coisas que os deputados trazem e isso às vezes cria algum tipo de desencontro, vamos dizer assim, né? De algum tipo de aborrecimento. Mas eu acredito muito que os deputados têm essa consciência do como é que está funcionando o Estado, como é que está a economia do país, como é que está a economia do Estado. E como eu disse, eu não vejo dificuldade na colaboração dos colegas com relação a colaborar com o Estado do Rio Grande do Norte. Deputado, já está na Assembleia Legislativa, foi um dos primeiros projetos enviados pelo governador agora no início do ano. É um projeto que modifica a lei do Fundo Previdenciário, ou seja, o Estado se desobriga a repor aqueles recursos do Fundo Previdenciário. Como foi que o senhor recebeu esse projeto de lei? Como é que o senhor está trabalhando junto às bases para a aprovação desse projeto? Olha, esse projeto é um projeto bastante polêmico, complicado, eu já coloquei isso para o governador. Nós precisamos sentar com a equipe técnica do governo, trabalhar melhor essa questão, apesar de entender que o momento é um momento difícil, né? Na lei que foi aprovada, Ana, é importante que se diga isso, em 2014, foi aprovada que se criaria um novo fundo para que se pudesse fazer essa devolução. Esse fundo novo ainda não foi criado. É importante que se diga isso, né? Desses 650 milhões de reais, o governo anterior, até 2014, utilizou 240, né? O governo Robson utilizou aí em torno de 400 milhões de reais e aportou mais de 500 para fazer a complementação do pagamento dos inativos e pensionistas. O governo anterior saiu de um patamar de 8 milhões para 90 milhões de aporte. Você veja que nós deveríamos ter aí 4 ativos para 1 inativo. Nós temos hoje a proporção de 1 para 1. Então, essa é uma conta que não fecha. É importante isso, é um projeto polêmico, mas também nós precisamos nos preocupar também com o pagamento atual. Até 2005 tínhamos apenas uma previdência, ela foi dividida em 2005, ficou uma previdência financeira, um fundo financeiro e um fundo previdenciário. O financeiro ficou com todas as obrigações de pagamento e o previdenciário ficou recebendo os recursos, por isso que ele chegou até 1 bilhão de reais. Então, esse dinheiro foi utilizado para pagamento dos inativos, é bom que você diga isso, né? Pagamento de inativo que hoje tem esse déficit de 90 milhões, mas é um projeto polêmico. Eu já coloquei para o governo que precisamos sentar, os deputados têm a consciência de querer ajudar o governo, principalmente da base, mas não dá para aprovar da maneira que está. Precisamos sentar, é um projeto extremamente difícil de tramitar na casa, mas acreditamos que conversando, debatendo, vamos melhorar até chegar a um consenso para poder colocar esse projeto em pauta. Deputado, o senhor foi autor do projeto, que já inclusive foi sancionado pelo governador para incluir Areis e Goianinha na região metropolitana de Natal. E alguns críticos trazem a informação de que a região metropolitana está se estendendo muito. Como é que o senhor avalia? Olha, eu até concordo com algumas observações com relação a isso. No entanto, a cidade de Goianinha é uma cidade hoje que está crescendo muito, já está dentro desse contexto da Grande Natal. É a cidade que tem hoje o polo distrito industrial da região agreste, que está gerando emprego. Esses investimentos precisam chegar na nossa cidade, né? Nós precisamos reativar a questão da linha férrea no modal de transporte ferroviário para integrar a cidade de Goianinha, de Areis e Natal, São José de Mipibu, né? Vai se gerar no polo industrial mais
mais de 3 mil empregos. Então, isso é importante que se coloque aqui. E a cidade de Areias, pela questão da vizinhança, também. Agora mesmo, o governo do estado colocou um projeto importante, que é o transporte cidadão, que vai beneficiar a região metropolitana, vai se contratar ônibus, né, saindo dos municípios da Grande Natal, levando pessoas doentes, pessoas idosas, pessoas com doenças crônicas para os hospitais da cidade, a Liga do Câncer, Centrais do Cidadão. Então, isso é um fator importante para a cidade de Goianinha e de Areias. Deputado, falar sobre política eleitoral, política partidária. O senhor é deputado pelo PSD e é um dos líderes do PSD no Rio Grande do Norte. Como se coloca o partido para o pleito de 2016, deputado? Olha, a nossa intenção é crescer. Nós temos hoje 14 prefeitos, né? E nós estamos trabalhando no interior. Eu estou ali fiquei com um compromisso de trabalhar um pouco mais o Agreste, ali a região litorânea. E temos perspectiva de aumentar bem esse número de prefeitos. Nós vamos ainda ter agora, a partir de março, abril, reuniões seguidas com o governador para trabalhar também a questão da Grande Natal. Mas a intenção do PSD é fazer o partido dobrar o número de prefeitos que nós temos hoje. Sobre essa área que o senhor ficou responsável, inclusive no Agreste, o senhor é o seu principal colégio eleitoral. Já dá para a gente falar onde alguns municípios que terão confirmado já candidatos próprios do PSD, deputado? Olha, nós temos Bahia Formosa, nós temos um candidato muito bem avaliado, Canguaretama, temos Vila Flor, Espírito Santo, Várzea, Santo Antônio. Todos esses municípios, o PSD vai apresentar candidato com grande chance de vitória. O senhor falou sobre Grande Natal. O PSD em Natal, há quem diga que vai ter candidato próprio, outros apostam que o PSD vai focar só na proporcional. Qual o comportamento que o PSD deve seguir na cidade de Natal, que é o maior colégio eleitoral do estado, deputado? Olha, hoje, na primeira reunião que eu participei, nós estamos focando mais na questão proporcional. Nós temos uma boa nominata de candidatos a vereadores, mas isso não impede que o partido apresente um nome para candidato a prefeito. Mas isso ainda não foi discutido, né? Ficou para ser discutido em outro momento. O senhor teme que esses desdobramentos, essas articulações para o pleito de 2016 pode comprometer o próprio trabalho na Assembleia dos Deputados, já que cada um está envolvido com seus colégios eleitorais? Olha, é normal. Eu acho que todo ano de eleição a Assembleia tem seus candidatos, mas todos os deputados têm suas bases, são pessoas já compromissadas com suas bases e não vai deixar de fazer seu trabalho. Hoje, inclusive, nós tivemos uma reunião interna na casa com os líderes e já formatamos as comissões, vamos amanhã anunciar, para que esse trabalho já comece a ser feito na casa, porque tem alguns projetos que estão parados e precisam da sua tramitação. O senhor falou sobre as comissões na Assembleia, onde há uma disputa, principalmente na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Finanças. Dá para adiantar alguma coisa, deputado? Olha, a ideia que hoje foi lançada, posso adiantar isso, é que as comissões permaneçam como estão. Algumas mudanças pontuais, uma ou duas pessoas, pode ser que mude algum deputado, mas a ideia inicial hoje que foi lançada, que nós vamos decidir amanhã às 8 horas, é que continue da forma que está. Por quê? Porque a casa vai mudar, o perfil, né? As agremiações vão mudar, a questão dos partidos, mas nós não podemos esperar esse momento. E, claro, fizemos um acordo de fazer aí, dentro das comissões, depois de formada, que eles escolham o seu presidente. Foi um rodízio que eu acho que é interessante isso. Mas, a princípio, as comissões irão permanecer da forma que estão. Deputado Isson, o senhor falou sobre troca de partidos, que a gente sabe que na Assembleia hoje tem muito. A partir da janela partidária que foi aberta e estará até o dia 18 de março. Isso muda alguma coisa no comportamento ou na fotografia política que está posta na Assembleia, ou, na verdade, a troca de legenda, o senhor não acredita que vai trazer mudanças no próprio comportamento dos deputados e nas bancadas? Eu não acredito, Ana Ruth. Eu acho que, pelo menos com a base do governo, a base permanece a mesma, o apoio é o mesmo, apenas mudança de partido, que isso é normal, uma acomodação de um deputado ou outro. Mas a base continua a mesma, o apoio ao governo continua o mesmo. Deputado, uma última pergunta, a gente está chegando ao final. A sua relação com o governador Robson Faria é muito
próximo. O governador esteve agora na Colômbia, a segurança é colocada como prioridade. O senhor já estava aqui no RN Acontece, quando a gente mostrava, inclusive, um protesto no Hospital Marielles Fernandes. Como é que se desenha, deputado, essa situação da segurança que o senhor convive com ela, enfim, com as próprias demandas que vêm da população? Olha, isso é uma angústia muito grande do governo, né? O governo, inclusive, fez essa viagem, o governador fez essa viagem à Colômbia justamente para tentar trazer alguns modelos que deram certo lá, inclusive sociais, para ver se a gente melhora essa questão dos índices da segurança. É um clamor, nós vamos às nossas bases no interior, isso é reclamação o tempo todo, mas eu acredito que com essa mudança do comando, essa nova estrutura, essa questão que o governador está focado na questão da segurança, acho que nós temos boas notícias a dar aí nesses próximos dias. Deputado estadual de São Lisboa, do PSD, mais uma vez obrigada por sua entrevista aqui no RN Acontece. Eu que lhe agradeço, Ana Ruth, pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar www.politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O RN Acontece vai ficando por aqui.